Então, pessoal, valendo agora. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos, que vocês tenham retornado bem dessas férias aí, com energias renovadas. A gente sabe que o tempinho ali de férias não foi muito longo, foi curtinho, mas é um descansinho, assim, né? A nossa alma sempre se deleita um pouquinho com esse descanso, tá bom? Hoje a gente estamos na reunião 8 e a gente vai trabalhar um pouquinho, então, da escrita, da plataforma Redação Paraná, tá? Depois que a gente fazer todas as nossas atividades, no final da reunião, a gente vai preencher juntos lá o nosso diário formativo, tá bom? Então, essas reuniões que vocês começaram a partir da semana da última que nós fizemos, né? Elas já são reuniões que nós estamos realizando o diário formativo. Então, hoje nós temos mais um pouquinho de atividade ali para colocar no diário formativo. Vamos lá, então. Então, nossa reunião é refacção e reescrita textual. Só vou mandar um recadinho, gente, aqui no nosso chat no WhatsApp, porque eu estou vendo que tem um pessoalzinho que não está, de repente esqueceu. Então, eu vou mandar um outro recadinho aqui para ver se eles entram logo na reunião. Só um pouquinho, tá? Prontinho. Vamos ver se talvez, olha, o recadinho chega ali na hora. Bom, gente, desculpa, mas vou continuar agora. Então, hoje nós vamos trabalhar refacção e reescrita textual. A aula de hoje ela é bem bacana, é bem interessante. É claro que a gente vai fazer várias reflexões. De repente, a nossa prática ainda não está, assim, uma prática que dê para que se desenvolva tudo que eu vou colocar aqui, mas na realidade nós estamos num processo também de aprendizagem, tá? O que a gente traz aqui para vocês é para vocês refletirem e assim que possível vocês tentarem ir ajustando o que vocês estão aprendendo aí com a prática de vocês, tá bom? Vamos lá, então, olha lá, isso mesmo, ó, 4 reuniões depois da de hoje. Estava certo. Então, hoje nós estamos na reunião 8, aí falta 9, 10, 11, 12, tá? Então, a gente encerra na semana de 21 de agosto, tá bom? Então, hoje a nossa reunião 8 é a reunião de refacção e reescrita textual. Estamos divididos ali em 6 momentos: o acolhimento, depois início de conversa, conceitos importantes, o em ação, a socialização. E daí a síntese ali e o diário formativo no final da nossa reunião. Pessoal, assim, já vou falar bem rapidinho aqui com vocês. O acolhimento, a gente vai fazer uma vivência. Então, as pessoas que forem realizar ali a atividade, eu vou pedir para entrar, assim, bem rapidinho e realizar, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, o nosso acolhimento. Hoje a gente vai vivenciar uma experiência. Então, eu vou colocar para vocês um docs aí no chat de vocês, um arquivinho. Nesse arquivo docs, vocês vão encontrar uma atividade que deve ser realizada. Para essa atividade de hoje, eu vou pedir, deixa eu ver para quem que eu vou pedir. Eu vou pedir para Silvana, ela vai fazer a primeira parte da atividade. Alcione, você consegue entrar para digitar ou é difícil para você? Desculpa, prof, eu não entendi a pergunta. Você consegue entrar no arquivo para digitar ou é difícil para você? Acho que eu consigo. Consegue? Tá, então eu vou colocar a Alcione, que vai fazer a parte 2 da atividade.
E vou pedir para Maria fazer a parte 3 da atividade. Tudo bem? Então, deixa eu só colocar aí para vocês o nosso arquivo. Não está colando? Peraí. Deixa eu ver. Bom, o arquivo que eu mandei aí no chat para vocês, eu vou abrir aqui juntinho com vocês e já vou compartilhar. É este arquivo aqui, ó. Ele tem uma tirinha, tá? E nessa tirinha, vocês estão vendo ali que tem algo acontecendo. Então, eu falei que eu coloquei a Silvana para escrever o que está no quadrinho 1, ó, a primeira parte da atividade. A Alcione vai escrever o que está acontecendo no quadrinho 2. E a Maria vai escrever o que está acontecendo no quadrinho 3. Gente, é um relato do que está acontecendo ali, rápido, tá? Não é nada grande, tanto que eu deixei, ó, um espacinho pequeno para vocês digitarem aí, tá? Então, é algo bem, assim, curtos, né? Bem sintético aí. Maria conseguiu acessar, Maria? Beleza. Oi, Geise, tudo bem? Tudo bom, Margarete? Entrei uns minutinhos atrasada aí. É pra gente fazer alguma coisa nessa atividade? Então, só 3 pessoas que eu joguei no fogo, por enquanto, tá, Margarete? Ai, que Nós bom. vamos só observar. Então tá bom. Daqui a pouco eu vou jogar mais 3, tá? Ah, Jesus. Então tá bom, valeu. Vocês são criativos, gente. Bom, vamos lá, então. A Silvana colocou ali o seguinte, ó, que o João acorda todos os dias, logo pela manhã, e vai regar a sua horta, pois dela vem o sustento de sua família. A Alcione colocou assim: depois de cuidar muito bem da plantação, João fez a colheita e resolveu levá-la ao mercado. Ainda está escrevendo e eu já estou lendo. Ó. Pois era muito para o gasto da família, ou seja, o que ele produziu, ele ainda vendeu um pouco. E, para concluir, a Maria está escrevendo, eu vou aguardar, tá, Maria? A Maria colocou assim, ó. No mesmo dia, Maria foi até a feira de João comprar verduras e vegetais para o seu almoço. Lá ela conversou com João e ele explicou o caminho que os alimentos percorrem para chegar até a feira. Muito bem, legal. Agora que vocês escreveram, meninas, muito obrigado. Eu vou escolher a Daniele, a Josiane, não a Josiane, ó, é que tem duas, a Josiane. E, deixa eu ver quem mais, pode ser outra Josiane, as duas Josiane, para não dar briga com a Josiane. As duas Josiane e a Daniele. Ó, a Daniele vai agora utilizar esse recurso aqui, ó, que eu tenho no Google Docs, que é o de comentários, tá? Ela vai usar esse aqui, ó, tá vendo? É um balãozinho com sinalzinho de mais. Ela vai vir aqui no texto da primeira, vai ler
e vai corrigir alguma coisa no texto dela. O que ela quiser corrigir, tá, gente? Se ela achou que a frase poderia estar escrita de uma outra forma, se ela achou que não é bem isso que tá acontecendo no primeiro quadrinho, o que ela achar que deve ser, que poderia estar diferente ali na história, ela vai fazer aqui um comentário. A Josiane vai fazer a mesma coisa com o 2 e a Josiane, ela vai fazer a mesma coisa com o 3, ok? Rapidinho, meninas. A Maria estava corrigindo, eu ia falar para a Maria, não corrige não, Maria, deixa escrito do jeito que estava, mas não tem problema, tá? Não esqueçam de dar um clique lá no comentário, tá? No adicionar comentário. Prof, aonde que é mesmo? Ó, adicionar comentário, Josi. Aqui em cima você tem o balãozinho, ó, tá vendo? Uhum. Aí ele já vai aparecer, quando você finalizar, ele aparece ali do ladinho do texto. Prof, eu não sei se eu estou fazendo certo. Vocês clicam aqui nesse balãozinho, ó. Como eu vou Com dificuldade para... Uhum. É só mostrar para vocês. Por exemplo, ó, logo pela manhã, digamos que eu acho que essa expressão ela devia substituir por uma outra palavra. Aí você vem aqui no adicionar comentário, clica, ele vai abrir aqui para você, ó, daí você faz o comentário que você quer. Agora entendi. Daí é só clicar aqui em postar comentário, ele já vai postar, tá? Prof, eu enviei, mas preciso esclarecer que foi para atender o pedido, senão a colega vai achar que não estava bom. Eu procurei o que dizer, ok? Ok. Eu também fiz isso, prof. O que você acha lá? Veja. Eu vou, ó, o da Daniele, como é aqui da parte 1, a Daniele colocou assim: oi, querida, que sabe o início da sua frase? Ficaria melhor se você invertesse a ordem das palavras. O que acha de todos os dias ao acordar, logo bem cedinho? Agora fiquei com vergonha, né? Eu já fui professora de graduação e a Daniele toda gentil. Nossa, o que eu vou fazer? A Josi corrigiu o 2 aqui, ó. E dela apareceu aqui um pouquinho acima. E ela colocou assim, ó. Substituir o verbo fazer, fez, pelo verbo realizar ou realizou. Também substituir o vocábulo gasto por consumo. Muito bem. Agora só está faltando da outra Josi. E faltou um R lá no meu substituir. Será que E o meu faltou o M em quem sabe. Dá para alterar, será? No recado, acho que não, né? Eu vou tentar. Prof, eu também já escrevi porque, né, precisava alguma coisa. Demorei para entender o que eu deveria fazer. A Josi já colocou assim, ó. Parabéns, seu texto foi bem escrito, mas você poderia explorar mais a conclusão do seu texto. Muito bacana isso. Vou voltar lá para o nosso slide, então, para a gente continuar. Bom, gente, vocês viram ali que a gente fez uma atividade simples, né? E claro que essa atividade ela é uma vivência, né? E agora eu vou perguntar para vocês que participaram ali das atividades. Primeiro, para quem escreveu a história, tá? Para Silvana, então, para Alcione e para Maria.
Como foi sentir seu texto sendo corrigido pelo olhar de outro? Fala o que vocês sentiram. Pode falar, Alcione. Ai, prof, eu gostei, porque foi a primeira palavra que me veio na cabeça, e quando tem a sugestão da professora, a gente percebe, né, o quanto é importante essa troca, né, essa complementação, é muito bom isso. Eu gosto sempre de trocar ideia com a Daniele ou com as outras professoras, porque isso enriquece muito o nosso trabalho. Veja, uma forma bem simples que eu coloquei ali, porque eu estava com muita pressa, mas com o olhar da outra pessoa isso engrandece. Eu fico bem satisfeita. Muito bem. Silvano, você ia falar também? Tá sem som agora, Silvano. Está com um probleminha no meu microfone, dá para me corrigir. Na realidade, eu não vi onde que estava sendo feita a correção, que era a parte. Eu fiquei ansiosa. Eu olhava, não via ninguém colocando. Eu falei, meu Deus! A gente dá uma ansiedade. Eu já sou por natureza, mas ali eu fiquei. Ai, muito bem. Vocês concordaram com as correções, sugestões que foram realizadas? Concordaram? Mas com a delicadeza que a Dani colocou. E para quem escreveu, foi fácil atender? Vocês até responderam um pouquinho, mas eu vou perguntar. Quem reescreveu, quem fez a correção, foi fácil atender as solicitações e fazer a reescrita ali, apontar o que deveria ser reescrito? Pode falar, Josi, está com a mãozinha levantada. Assim, professora, quando a gente está em sala de aula, quando a gente vai realizar as correções dos textos dos alunos, eu acho que os outros professores sentem isso. Eu trabalho muito com o 6º ano. E, às vezes, a gente vai fazer uma correção do texto, tem inúmeras coisas para você corrigir. Mas eu, no início, né, no começo, eu sempre gosto de elogiar as coisas positivas que eles colocam. Elogiar ele bastante e, aos poucos, ir, né, e colocando essas correções para eles, porque alguns, quando eles escrevem, né, o texto, eles já têm uma certa resistência. E quando eles entregam esse texto, e às vezes a gente fala muita coisa negativa, a gente coloca muito, detalha muito aqueles erros, eles se sentem diminuídos e eles perdem um pouquinho aquela vontade de escrever. Eu falo pela minha experiência com o 6º ano, faz muito tempo que eu trabalho com eles. Então, eu acho assim que na hora dessa correção, a gente sempre tem que destacar esse ponto positivo, os pontos positivos do texto e incluir, né, as coisas que eles podem ir melhorando. E a correção ali como você diz, é um processo, né, um processo longo que demanda muito tempo do professor. Exatamente. Pode falar, Dani. Vou deixar vocês complementarem primeiro, depois eu já continuo. Dani, não quer falar ou só está com a mãozinha levantada? Não, eu quero falar. E quero falar, assim, que da mesma forma como a professora, eu também gosto de elogiar, gosto de, né, porque, acima de tudo, o aluno tem que se sentir seguro, porque já vai bloqueando ele, dependendo da forma como a gente corrige, né? De nada adianta entregar para o aluno um texto todo pintado, né, se ele não sabe. Então, nessa função, a Redação Paraná, a plataforma, eu acho maravilhosa a parte da correção online, porque lá o aluno consegue perceber aonde foi que ele errou e o que ele pode usar para melhorar aquilo, né? Então, se a gente tivesse mais tempo no laboratório de informática, com certeza eu exploraria um pouquinho melhor essa parte aí. Infelizmente, a gente, às vezes, não tem tempo de chegar em todos os alunos para fazer a correção ali devida no que diz respeito ao Redação Paraná, né? Mas eu também sempre tento fazer ele enxergar as coisas boas para daí depois eu chamar naquilo que eu preciso chamar a atenção dele, tá?
E outra coisa, eu quero dizer que corrigir colegas não é fácil. Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora o que eu vou colocar ali para, né, colaborar com o que a professora está pedindo? Mas corrigir colegas não é fácil. Não quis, assim, prof. Deus o livre, dizer que o que você escreveu não estava bom, mas foi uma tentativa de dar um outro olhar para o que estava escrito. Exatamente, Josi. É bem rapidinho, prof, só para complementar ali que ela falou da plataforma, né, que ela mostra, e isso é engraçado que algumas coisas eles mesmos já percebem, eu não posso repetir tal nome, nossa, já repeti aqui. Então, algumas coisas eles mesmos eles já vão automatizando, e isso tem um ponto positivo, que algumas coisas eles mesmos já vão corrigindo, né? Mas essa produção escrita no caderno, né, que eles escrevam é bem importante também, né? Sim, e é bem essa reflexão que nós vamos estar realizando com vocês aí na nossa aula de hoje. Então, ali, ó, como nós podemos aprimorar o momento da correção textual para que os alunos possam percebê-la como parte da construção do texto? E realmente não é difícil corrigir o outro, né? E eu acredito que as meninas que eu dei a função de corrigir devem ter ficado assim, meu Deus, e agora? E realmente é só para cumprir mesmo, né? É claro que aqui a gente está fazendo essa vivência para mostrar o que, de repente, acontece lá na nossa sala. Esse sentimento de também corrigir o texto do colega, por exemplo, os nossos alunos também têm. Como é que eu vou agora falar com o meu amigo sobre esse problema? E a gente vai refletir sobre isso também, e vamos ver boas estratégias para que a gente trabalhe essa reescrita ali na nossa sala de aula. Então, professor, como você... Agora, eu queria saber um pouquinho, a Dani já falou como faz, a Josiane também já falou como faz. Eu queria alguém que ainda não falou, como que você faz, como que você desenvolve as ações de refacção e reescrita textual com seus estudantes. Então, olha ali, ó, participantes cujo nome inicia com a letra M, respondem. Não, agora pegou pesado. Ô, gente, eu estava ouvindo tudo aqui que as colegas estavam falando, e é muito legal, né? Porque a gente trabalha com ensino médio, então é uma visão um pouquinho já diferenciada. Só que a gente tem encontrado, assim, muita dificuldade de escrita, muita dificuldade de leitura em público. E a última vez que eu fiz, né, que foi agora no trimestre que está encerrando, né, no segundo trimestre, antes das férias, eu fiz uma produção de texto, que era um relato pessoal, e todo aquele trabalho, né, do conceito, depois da explicação e tal, e aí eu selecionei alguns textos e trabalhava, em um deles eu trabalhava a introdução, lá, o começo da história, mostrava, não colocava nome, claro, né, toda aquela situação, e aí no outro texto eu coloquei a parte do desenvolvimento, e fui mostrando, assim, no quadro para ele, sabe? Porque não dava para fazer com todos e não dava para, como se diz, igual os colegas falaram, se você entregar um texto desse corrigido, cheio de anotação, ele embrulha, joga fora, ou guarda na bolsa e nunca mais olha, que não é o objetivo, né? Então, e funcionou bem, porque algumas coisas, assim, de escrita que a gente tem que trabalhar, até questão de parágrafo, de letra maiúscula, de escrever até o final da linha, de separar sílaba. Então, foram várias questões, não só do conteúdo em si, do texto em si, do gênero, da característica do gênero, mas também dessas questões de ortografia e de tudo, da estética da folha e tudo mais. E foi, assim, bem interessante, porque depois eu pedi para que cada um olhasse para o seu, porque, como eu falei, eu não consegui fazer de todos essa retomada, e devolvi, e eles reescreveram o texto daí. Aí vários vinham mostrar, olha, professora, eu tinha escrito isso daqui, eu nem tinha visto, depois que você falou. Lógico que a gente não consegue atingir toda a sala, isso é óbvio e é real, né, porque a gente está falando aqui a realidade, né, o bonito, lindo, maravilhoso seria que atingisse a todos, mas eu não consigo, porque essa turma, por exemplo, nós estamos em 37, mal tem lugar para o professor andar ali na frente da sala. O patrão fica de canto para quando for usar, o professor tem que sair do espaço para a TV ocupar. Então, assim, mas foi bem surpreendente, porque eu achei, assim, que, como eles estavam acostumados a escrever na plataforma, esse texto eu pedi para que eles escrevessem na sala, aí eu fiz essa primeira correção, aí dei para eles reescreverem, e depois eles colocaram na plataforma. Então, eu acho que, para mim, assim, de tudo que eu já fiz até hoje, do começo do ano para cá,
foi o que mais deu certo. Esse é meu relato. Nossa, bem legal, né? Bem bacana. E aí a gente vai entendendo isso, gente. São coisas que vocês já realizam aí na sala de aula. Nós não estamos trazendo para vocês novidades. Na realidade, a gente está trazendo reflexões. Então, assim, é muito legal vocês relatarem como vocês estão fazendo, porque isso vai dando ideia para a gente. Olha, eu nunca fiz, mas eu podia tentar fazer. Pode falar, Maria. Achei muito legal a ideia da Margarete, vou até fazer igual. O que eu costumo fazer é na plataforma, quando eu estou no laboratório com eles, eu abro no meu computador e aqueles textos que ficaram bem ruins, eu chamo o aluno e leio junto com ele, vou apontando os erros, o que ele poderia melhorar, como que ele poderia substituir, e aí ele reescreve e manda de volta. Sim, então a gente tem até alguns autores aqui que falam para a gente, né, dessa refacção, né? Eles colocam ali que a refacção se refere a toda mudança, reestruturação, adequação do texto feita pelo próprio autor, sem qualquer tipo de intervenção objetiva de um mediador, constituindo-se, portanto, como uma alteração automativada. Já a reescrita contempla toda mudança feita a partir da intervenção de outros. Então, quando eles mudam o texto por percepção deles, né, ali daquilo que eles estão fazendo, a gente chama de refacção. E quando eles alteram o texto porque o professor fez uma intervenção, né, como no caso de vocês fizeram uma intervenção para as colegas de vocês. Então, nesse caso, é uma reescrita. Então, é bom a gente entender também esses termos, porque senão a gente pensa que é a mesma coisa, e não é. A refacção, às vezes, acontece muito antes da gente fazer uma de nossas intervenções. Ou talvez a gente propicia um momento ali para o aluno, para que essa refacção aconteça. Então, assim, são processos bem importantes, são conceitos que talvez a gente ainda não teve muito contato, a gente conhece, mas a gente por não estar ali todos os dias lendo esses conceitos, talvez isso ainda não era tão visual, né, e tão, assim, cotidiano para as nossas aulas, né? Então, quando a gente faz ali, ó, a reescrita reconstrói o autor, né? Então, o que significa isso? Que é nesse momento que o sujeito produtor, que no caso é o aluno, ele passa a ganhar a condição de sujeito avaliador, que foi bem esse processo que a gente fez no acolhimento. Eu coloquei vocês como produtores, coloquei outros como avaliadores, mas são os pares de vocês. Lá na sala de aula acontece a mesma coisa. O nosso aluno escreve, mas ele também ele também acaba tendo condição de ser um avaliador, por exemplo, do texto do seu próprio colega. Em relação, então, a esse momento, alguns escritores afirmam que os escritores acrescentam, retiram, reescrevem ou reorganizam elementos do seu texto, porque eles o avaliaram como inadequados. Então, olha só, né? A gente nunca passou, assim, pensou que o próprio escritor poderia ser o seu próprio avaliador. Essa avaliação, às vezes, é o bastante? Não. Por exemplo, eu estou escrevendo uma dissertação, mas a cada parte que eu escrevo na minha dissertação, eu mando para umas 3, 4 pessoas que eu falo, olha, eu li, mas lê de novo para ver como que tá. Por quê? Porque a outra pessoa também tem outros olhares. E, de repente, faz aquilo que a Josiane colocou lá, né? Olha, é melhor você trocar essa palavra por essa, ficaria melhor e tal. Então, tem esse dinamismo. Então, os nossos pares, eles também nos ajudam. Então, ali na sala de aula, muitas vezes, para não partir só do professor, para o aluno, de repente, não ficar com aquela questão, nossa, meu texto é uma aca, o professor sempre me corrige, De repente, os próprios pares podem fazer esse processo ali, né, de estar ajudando o seu colega a aprimorar ali o seu texto. Então, olha só, na revisão, vou ali pela bolinha, ali pelo número 1. Na escrita, a atividade reflexiva é centrada no dizer, como dizer
e qual palavra usar. Quando eu vou para a revisão, eu já não estou mais focada no dizer e no como dizer. Eu já vou focar no plano textual do discurso. Dizer mais, dizer de outro jeito, analisar o que foi dito, corrigir o que foi dito. Então, quando eu vou para a segunda etapa, eu já estou modificando o foco e eu modifico também, de repente, aquilo que já foi realizado ali na primeira etapa. E na terceira, percebe a necessidade de se fazer entender, de dar sentido aos seus dizeres, para que sejam compreendidos pelos outros. De repente, o aluno ele tem uma ideia, ele consegue até na oralidade passar para você aquilo que ele quer dizer, mas quando ele escreve, ele não consegue colocar tudo aquilo que ele pensou. Então, ele precisa passar por esses 3 processos para que ele consiga ir modificando o seu texto. Por isso que é importante tanto essa refacção ou a reescrita do texto. Eu gosto muito de trabalhar com produção textual, mas eu gosto principalmente de trabalhar com a reescrita. Os alunos, muitas vezes, não conseguem, não entendem quando a gente vai pedindo para reescrever. Não, olha, arruma isso, depois arruma aquilo e tal, e você vai falando ali com todo carinho, mas às vezes eles não conseguem compreender por que eu tenho que reescrever. O que eu acho bacana é que eu sempre guardo o primeiro texto e o último. E aí eu peço para eles compararem o primeiro texto que eles entregaram com o último texto que eles já fizeram 2 ou 3 reescritas. Quando eles percebem, eles olham aquela diferença, nossa, professora, nem é o mesmo texto. E realmente não é o mesmo texto, muitas vezes, né? Principalmente quando o aluno está nesse processo ali do ensino fundamental ainda, que está aprendendo a escrever, ele se depara muito com essa diferença daquele primeiro que ele entregou, cru, que ele produziu ali, talvez nem pensando muito naquilo que ele queria dizer, e depois, fazendo todo esse processo de refacção e de reescrita, o que ele chegou, conseguiu de significado ali no final do texto. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre essas etapas, a gente tem ali, esses conceitos foram tirados do livro O Significado da Reescrita de Texto na Escola, Construção do Sujeito Autor, tá? Eu acho que eu deixei o link lá no Classroom, se eu não me engano, lá na biblioteca. Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar ainda aprofundando a leitura de vocês, tá bom? Bom, alguns conceitos importantes, então, que nós vamos trabalhar aqui, que é essa prática de reescrita. Como que ela pode acontecer? Bom, essa prática de reescrita, ela pode ser individual, ela pode ser em dupla, ela pode ser em grupos maiores, ela pode envolver toda a sala, ela pode ser orientada por uma intervenção mais sistemática, onde você pode usar ali até mesmo um material mais didático, um instrumento diferenciado. Você pode também constituir, por exemplo, uma tarefa em que o próprio aluno é solicitado a revisar e a reelaborar o texto sem orientação de outro leitor. Então, olha só, tem várias formas que você pode praticar essa reescrita. E nós vamos ver algumas agora. A gente já pode chamar de formas, mas a gente pode chamar de práticas, na realidade. Nós vamos estar chamando essas formas de prática. E a gente vai ver algumas dessas práticas, e eu sei que tem até gente que já relatou uma das práticas que a gente trouxe aqui, mas para que vocês entendam todo esse processo e todo esse conceito aí da refacção e da reescrita. Então, eu tenho ali a reescrita coletiva. Às vezes, pensar na reescrita coletiva, né? Nossa, eu vou pedir para a sala toda reescrever, como que vai ser isso? Vai dar certo? O que eu preciso fazer? Como que eu vou constituir essa ferramenta, né, ali com o conhecimento dos alunos? Qual vai ser o texto que vai ser reescrito? Enfim, quando a gente... Foi até a questão do concurso. Eu falei para minha tutora que
essas aulas deveriam ter sido antes do concurso, tá? Apesar de que eu fui bem na redação, eu não fui bem na prova mesmo. Mas, enfim, ali a gente tem um processo dialógico, né, entre o aluno e o texto. Qual texto? De outro? Não, o dele mesmo. Então, é um processo que se constitui dialogicamente, né? Eles se colaboram ali, eles se completam em si. Então, eles vão se constituindo da linguagem e dessa interação, né, que vai acontecendo entre o texto que está sendo formalizado e o seu autor. Então, assim, essa reescrita coletiva, ela é trabalhada como uma estratégia e, geralmente, ela é toda monitorada pelo professor. Então, essa reescrita, ela consiste na refacção de aspectos problemáticos de um texto. Então, os alunos são chamados coletivamente a refletir sobre as possibilidades de reestruturação. Exclusão, acréscimo, substituição, deslocamento. Sabe o que é importante, gente, quando a gente faz isso daqui? Também é importante a gente tentar fazer o aluno focar naquilo que você quer que ele mude ali no texto. Por exemplo, se você está querendo que ele muda o título, não deixa aberto, né? Quando vocês chamarem os alunos para reestruturar um texto coletivamente, você vai dizer para eles assim, eu quero que agora vocês prestem atenção no título. E vocês já vão fazer perguntas direcionadas. É um título chamativo? Se for uma notícia, por exemplo, chama atenção esse título? Vocês conseguem perceber o que vai estar na notícia e tal? Então, você já vai fazendo perguntas ali para direcionar o olhar deles para aquilo que eles vão precisar alterar. Ah, não, eu quero fazer uma mudança na estrutura, porque a pessoa escreveu, eu pedi uma dissertação, mas ela entregou um relato que é totalmente descritivo, não é uma dissertação, é um relato e ele está totalmente descritivo. Então, você vai perguntar para os alunos algo referente à estrutura do texto, né? Pedir para eles prestarem atenção nos verbos, naquilo que está sendo colocado ali, enfim. Sempre que a gente for pedir alguma mudança, a gente tem que pedir, orientar onde o aluno vai estar prestando atenção primeiro, e assim ele vai fazendo as mudanças aos poucos, tá? Não dá para você pedir no geral, olha, o texto está aqui, o que vocês mudariam, tá? Tem que ser, por isso que tem que ser uma atividade ali muito bem orientada. Outra técnica que se usa muito é a do mostre o texto. Então, olha só, essa estratégia ela tem por objetivo melhorar a qualidade da participação dos estudantes na produção do texto, propiciando um engajamento e um aprimoramento da escrita por meio da análise crítica e da reescrita colaborativa. Então, assim, primeiro, você precisa escolher qual é o texto que eu quero, né? A primeira coisa, o professor precisa, para essa técnica, planejar a escolha do texto. Se vai ser um texto que vai servir como modelo, ou seja, se é um texto muito bom, que vai servir como modelo para o seu aluno. Se são textos que possuem alguns equívocos que você queira que o seu aluno perceba, se são textos que você vai conseguir comparar com outros. Então, a primeira coisa, o professor ele tem que saber o que ele vai fazer com aquele texto. Se vai servir para o aluno identificar os equívocos, se vai servir para o aluno ter ele, por exemplo, como modelo. Por exemplo, ensino médio, redação nota 1000. A redação nota 1000, ela vai servir como modelo, né? Você vai querer que seus alunos aprendam a escrever daquela forma, vamos dizer assim. Então, a gente precisa saber, primeiro, como que o seu texto vai servir. Para que o seu texto vai servir? Então, primeiramente, planeje lá. Eu quero tal texto porque eu vou trabalhar isso. Na hora de analisar, primeiro, eu lembrei agora da Daniele, que ela falou assim, a Daniele, a Josiane e a Daniele também. Falou assim, o primeiro elogio. É a primeira coisa que você vai fazer.
Você nunca vai falar o que tem de equívoco no texto sem antes elogiar o que tem de bom. A primeira coisa que você vai fazer com o texto é elogiar. Então, muitas vezes, esse mostre o seu texto, você pega o texto de um aluno, de uma produção textual que você solicitou. Você vai ter que pedir permissão também para aquele aluno para usar o texto dele ali. E daí você vai, no início, a primeira coisa, elogiar. Mesmo que não for o texto de um aluno, seja um texto que está na internet, a primeira coisa você vai apontar os aspectos bons que aquele texto trouxe. Depois que você celebrou esses pontos fortes, aí está na hora de você analisar quais são as melhorias necessárias ali no texto e indicar, então, para os estudantes quais são os pontos que ele deve prestar atenção e ir questionando, né? Nesse momento, você também questiona. Olha, em tal lugar, tal palavra, vocês acham que essa palavra caiu bem aqui? Ou teria uma outra palavra que teria um sentido melhor, que explicaria, né? Mas, enfim, você vai questionando o aluno para que ele possa ir dando ali as respostas que você espera que venham deles, né? Depois, você deixa o aluno no seu tempo ali, né? Deixa ele ali com a turma reescrever. E eles vão reescrever, e aí você pode deixar livre também para que ele compartilhe com toda a turma, né? Ou se for uma reescrita colaborativa, para que eles compartilhem ali o que cada equipe, por exemplo, reescreveu daquele texto que você mostrou os equívocos que estavam acontecendo. Então, essa técnica, ela está lá no livro do Doug Lemove, Aula Nota 10, e ela é uma técnica de gestão de sala de aula, ela melhora a interatividade do aluno. É muito bom o livro do Doug Lemove, se vocês puderem ler, entrar em contato, conhecer algumas técnicas que eles deixam ali para a gente, e essa técnica, ela chama Mostre o Texto. Então, você vai mostrar o texto e depois você vai fazendo as intervenções. Então, ó, ali no azulzinho tá, né? Projete o texto do aluno, de um aluno para a turma, um que pode ser o texto exemplar, ou erro coletivo, ou comparativo. Depois, celebre os pontos fortes do trabalho, elogie o que está bom no texto, e depois propõe a participação da turma para análise e melhoramento do texto, né? Sempre indicando aquilo que você acha que deve melhorar ali naquele texto. Uma outra estratégia para a reescrita é a avaliação entre pares. A avaliação entre pares, ela também, gente, ajuda no engajamento do aluno, na interação, ali na participação do aluno. Às vezes, quando a gente pensa ali, né, nossa, o aluno vai avaliar o outro, meu Deus, né, vai acontecer geralmente aquilo que aconteceu lá no nosso acolhimento. Como que vai ser isso? Para que você faça essa atividade ela também segue um roteiro. Você também precisa passar para o aluno que ele não pode pular os passos desse roteiro, que ele precisa fazer todos os passos, que ele tem que primeiro fazer o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro e depois o quarto passo, e ali ele encerra o trabalho de avaliação dele. Você também vai ensinar o aluno que primeiro, depois da primeira leitura, ele questiona o colega, olha, não consegui entender muito bem o que você escreveu aqui, ou não consegui entender muito bem o significado dessa palavra. É a parte da leitura e do questionamento. Depois o aluno, ele vai fazer o quê? Ele vai falar para o outro o que o texto dele tem de bom. Então, você também vai ensinar o aluno a falar primeiro o que ele tem de bom, para depois ele apontar o que pode ser ali alterado ou dar a sugestão que ele queira. Enfim, tem todo esse processo também que acontece na avaliação entre pares. Eu vou colocar para vocês esse vídeo, o vídeo que está no próximo slide, para que vocês entendam melhor quando a gente fala dessa avaliação entre pares. Como nós devemos propor. Esse vídeo, ele está em inglês, então, antes de colocar aqui para vocês, eu vou
Só deixa eu verificar, já está ali. Eu vou deixar com legenda, tá? Então, se alguém entende inglês, ótimo. Se não entende, eu coloquei a legenda ali para que vocês acompanhem um pouquinho o processo dessa prática, tá? Só vou desligar meu microfone. Be clear about it. And then when I had to really sit down and think about that, it totally changed my approach to teaching and what the children learn. So, how do you do peer assessment? One way to do peer assessment is to use the ladder of feedback created by David Perkins of Harvard University. This method provides a process of critique that guides students to generate kind, thoughtful, and effective feedback. The ladder of feedback asks students to formulate their assessments in the following way. First, questions of clarification, such as, am I reading this correctly? Second, comments on value. For example, what I think works really well is. Third, comments of concern, such as, what I worry about is. And fourth, suggestions for revision, i.e., maybe this part would work better if you. Students may also base their feedback on the rubric you have created with them for the assignment. It is critical that as students confer, you walk around your classroom to monitor progress and ensure that the ladder of feedback is properly applied, that each student is receiving useful feedback, and as importantly, when your class completes the peer assessment process, students will have ample time to revise their work. Vocabulary that I would try to teach before assessment just never seemed to stick, and now it's like sticking, and they're using it naturally in their speaking. It's amazing that they're able to take ownership of their own work. It's no longer just depending on me to tell them what to do. They're making the decisions themselves. Their advice sometimes is clearer to their peer because it's not coming from an adult, it's coming from someone that's really on their level. They're a little bit more comfortable to hear the criticism from their peer, as well as the values and compliments that is in their work from their peers. And I'm always Então, aqui a gente viu um pouquinho, né, dessa questão, dessa avaliação entre pares. E ali ele demonstra, né, como que a gente vai propor. A gente vai propor ensinando o aluno a dar um feedback simpático. Então, quando ele fala assim, olha, a gente vai propor ensinando o nosso aluno a dar um feedback simpático. Então, o aluno, ele está lendo, primeiro a primeira parte é ele ter esclarecimentos. Ele vai perguntando sobre o texto, né? Aquilo que ele não conseguiu entender, se ele está lendo corretamente o que o colega escreveu. Depois ele vai para a segunda parte. A segunda parte é onde ele vai elogiar aquilo que ele gostou no texto do amigo, né? No texto do colega. Por isso chamado um feedback simpático. Depois ele vai para as partes das considerações. Olha, mas assim, tem algo que me preocupa, então ele vai considerar alguma coisa, mas ele ainda não vai sugerir, olha, tem algo que me preocupa aqui no seu texto, quando de repente você escreve alguma coisa dessa forma ou daquela forma. E por fim, ele faz a sua sugestão, ele sugere ali uma mudança para o colega, tá? Quando ele desenvolve esses passos, o colega vai dizendo se concorda ou não com o posicionamento do seu amigo, tá? Ele pode concordar e não. E se ele concordar, ele tem que justificar por que ele concordou. E se ele não concordar, ele tem que dizer também por que ele não concorda com a sugestão ali do colega. Então, a gente tem um roteiro para isso. E é um roteirinho que eu vou mostrar para vocês aqui agora também. Deixa eu só aumentar minha tela para vocês verem inteiro. Então, geralmente, quando eu trabalho com avaliação entre pares, eu sigo esse modelo aqui na reescrita. Primeiro, o aluno que está fazendo a correção, que é o primeiro aluno que está fazendo a correção, ele tem a primeira parte, ó, pergunta de esclarecimento. Então, aqui é onde ele vai perguntar para o aluno, né, para esclarecer algumas dúvidas que ele tenha acerca do texto do colega. E o segundo aluno, aquele que está sendo corrigido, ele vai dizer se ele concorda, se não concorda e por quê, né? Olha, eu concordo com você por isso, olha, eu não concordo por isso.
Depois ele vai valorizar os pontos positivos. Então, vocês viram que a primeira parte aqui, na realidade, ele só está lendo o texto do colega, né? E por que fala que é uma parte de esclarecimento? Quantas vezes vocês pegaram textos, leram, e foi difícil de entender o que o aluno escreveu? Por causa da letra, talvez pela forma como ele se expressou, palavra que às vezes ele engoliu no meio do caminho. Então, é difícil, não é? Então, por isso que o aluno ele tem que ir esclarecendo aquilo que vai ficando dúvida para ele. Depois, ele vai valorizar os pontos positivos. Olha, eu gostei da sua história. Olha, eu gostei do que você disse sobre isso. Enfim, ele vai valorizar o que ele achou bacana no texto do amigo. E o amigo também vai responder se ele concorda, se ele não concorda e por quê. A terceira parte é quando ele vai fazer os comentários sobre, ou as preocupações. Olha, o que me deixa preocupada é isso. Olha, eu acho que nesse momento aqui, você não chegou a dar um desfecho aqui para a sua história. Enfim, ele vai colocar um comentário, uma preocupação ali, e o aluno que está sendo corrigido, ele vai dizer se concorda, se não concorda e por quê. E no final, as sugestões de melhoria. Olha, eu acredito que você deveria, para fazer o desfecho da sua história, você deveria ter colocado o clímax, feito algo mais, algo que desse mais suspense, um suspense maior, onde todo mundo achasse que não ia ter mais jeito de resolver o problema. Enfim, ele pode sugerir para o colega o que o colega tem que melhorar ali naquele texto. E o colega, além, né, ele pode acatar a melhoria ou não. Então, ele vai dizer se concorda, se não concorda e por quê. Então, esse é um roteirinho. Você vai dar esse roteiro na mão do aluno. Um aluno primeiro faz com o colega e depois o outro faz com ele, tá? Aí, depois, eles colocam ali se concorda ou não com o que o colega colocou a respeito do texto dele. Então, é assim. Essa é a ordem para você ter uma avaliação por pares bem realizada. Não se pode pular esse processo. Esse processo tem que seguir essa ordem. Então, tem que esclarecer isso para o aluno. Por exemplo, a parte 1, eles não vão querer fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma, professora. Ele precisa fazer isso. Ele precisa esclarecer algumas coisas a respeito do texto do amigo, né? Depois, ele precisa ver os pontos positivos, apresentar as preocupações e, enfim, sugerir. É fácil? Na primeira vez que você propor, vai dar tudo certo? De jeito nenhum, né? Pode ser que duas duplas lá até consigam fazer alguma coisa. Mas, gente, se nós não fizermos, a gente não consegue essa mudança no Nessa 1, né? Até porque a avaliação entre pares, ela é uma metodologia ativa. E a gente sabe que a nossa realidade ela está caminhando para isso, para essas metodologias ativas, para o aluno ali como protagonista. Então, a gente tem visto essa realidade nas escolas, né? Até porque já existem ali a BNCC, que traz isso. Então, assim, a visão nossa como professora, ela está passando por toda uma reflexão. Então, a gente precisa ir introduzindo determinadas atividades para ir mudando, para conseguir essa mudança, né? No nosso aluno também. Deixa eu voltar aqui nos nossos slides. Opa! Deixa eu só dar um ESC aqui para voltar. Bom, e a gente também tem a reescrita por intervenção sistemática. O que seria isso? Reescrita por intervenção sistemática. A reescrita por intervenção sistemática, geralmente, ela pode ser utilizada através de um instrumento de apoio, através de um material pedagógico. Então, a gente tem hoje no Paraná a plataforma Redação Paraná, que ela pode se constituir e ser esse instrumento de reescrita, né? Ela já traz ali uma primeira reescrita, que as meninas já até citaram, que é a questão da correção ortográfica, né? Da questão de se o aluno repetir
2 vezes ou 3, a mesma palavra ali em um período, ele já marca as repetições, então o aluno já está tomando um cuidado. Ah, professor, precisa de um sinônimo, né? Sim, vai precisar de um sinônimo. Muitas vezes nessa de precisar de sinônimo, ele precisa reestruturar a frase dele, né? A oração dele também. Às vezes não dá certo só o sinônimo, precisa de toda uma reestruturação ali. Então, ele já está entendendo isso, ele já está compreendendo que é dessa forma a primeira correção da plataforma. Então, a gente fala que isso é uma reescrita por uma intervenção sistemática. E a redação Paraná, ela dá para a gente várias ferramentas para que a gente trabalhe ali de várias formas, né? Outros instrumentos que a gente pode utilizar na plataforma são os comentários. Eu vou mostrar para vocês só alguns, porque não dá para mostrar todos aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço, geralmente, com os meus alunos, lá na plataforma Redação Paraná. Eu não corrijo tudo de uma vez, tá? Eu sei que, às vezes, é um pouquinho mais trabalhoso. Eu não consigo fazer também, gente, nas 3 redações do trimestre. Às vezes eu consigo fazer em 1, em 2, mas nas 3 eu não consigo, porque daí eu fico sem tempo hábil para ir dando essas devolutivas. Mas eu tento fazer pelo menos bem completo em uma, tá? Para o meu aluno ver todo esse processo ali da reescrita. Deixa eu entrar aqui, acho que já estou mostrando para vocês. Não, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é um texto de um dos meus alunos, tá? E aí, aqui embaixo, eu tenho alguns comentários. Por exemplo, como já são várias devolutivas que eu fiz nesse texto, aqui tem uma das devolutivas que eu coloquei assim, ó, ainda tem algumas concordâncias e pontuações em desacordo. Vamos fazer a última revisão. E aí eu coloquei um asterisco, que ele entende, já sabe, meu aluno já sabe que é uma observação, é preciso adequar o número de palavras. Então, quando eu coloco isso, ele sabe que ele ultrapassou o número de palavras ali daquele texto. Aqui em cima, ó, eu ainda coloquei aqui, ó, deu uma observada na correção online. Aqui eu falei que era a última correção, mas eu vi que ainda tinha coisas da correção online que ele não tinha arrumado. Então, eu coloquei novamente aqui, ó, deu uma observada na correção online. Tem algumas outras correções aqui mais abaixo que eu pedi para ele completar melhor a ideia. Outro que eu pedi para ele olhar as observações que eu fiz, que tem palavras que precisam ser alteradas, para ele olhar todas as alterações. Aqui eu coloquei um pouquinho mais longa, que eu fui pontuando algumas coisas nos parágrafos dele. Então, eu sempre coloco esses comentários, dou a devolutiva, espero ali, se eu estou durante a aula, se o aluno já me entregou rapidinho ali durante a aula, eu já leio e dou essa devolutiva e já falo para ele, ó, já devolvi de novo. Aí ele vai ler a devolutiva e ele vai adequar. Aí ele me devolve novamente. E assim eu vou fazendo, eu não corrijo tudo de uma vez, tá? Eu começo pela estrutura, depois eu vou para o parágrafo, primeiro parágrafo, depois eu vou para o segundo parágrafo, depois eu vou para o terceiro, enfim, até chegar ali ter concluído todo o texto, tá? E assim, eu devolvo várias vezes. Esse daqui eu acho que eu devolvi umas 8 vezes, esse texto. Então, só aqui foram 8 reescritas, ou sofrência, né, desses coitados aqui. Eles falam assim para mim, mas de novo, professor, eu falo, faltou mais uma coisinha, aí eles vão lá ver, e às vezes eu coloco sugestão, se é para uma reestrutura de frase, e eu pedi uma vez, vi que o aluno não conseguiu melhorar, eu coloco uma sugestão, e aí eu coloco para ele se ele concorda com aquela sugestão, ou se ele quer produzir algo, né, que seja ali dele. Então, ele vai dando essa devolutiva. Geralmente, as minhas sugestões são curtas, eu não sugiro um parágrafo inteiro, porque daí é você mexer demais ali no texto do aluno. Geralmente, são orações, uma oração curta. Então, assim que eu dou uma sugestão ali para ele alterar, se eu percebo que o aluno não conseguiu fazer a reescrita por si só, tá?
Bom, então, aqui na Redação Paraná, a gente pode fazer esse trabalho também. Gente, quando você começa a fazer, eles nem olham, tá? O teu comentário. Eles nem lê direito, eles lê a primeira linha do teu comentário. O restante eles deixam, ó, para lá. Mas, a partir do momento que eles vão percebendo que você sempre trabalha desse jeito, eles passam a ter um cuidado maior na hora da entrega do texto, para que você não fique devolvendo muitas vezes para ele também, tá? E o primeiro trimestre foi muito sofrido para mim, e com essa turma específica que eu mostrei para vocês no Redação Paraná. Hoje, dentro do Redação Paraná, eles já entendem. A professora lê. Eles já sabem, olha, a professora lê. Então, eu não posso entregar de qualquer jeito, porque ela não vai só me dar a nota, ela lê. E outra coisa que eu faço também, que a gente vai conversar sobre isso a semana que vem, é trabalhar as rubricas de cada um desses textos que a gente solicita lá na redação. Eu sempre trabalho com eles a rubrica. Eu falo para eles, eu estou corrigindo isso. Eu estou corrigindo tal coisa. Então, eles já estão ali entendendo. Eles até podem não gostar, mas eles já entenderam que esse é o meu processo. Então, talvez vale a pena. Você passa ali um trimestre meio que sofrido ali, até o aluno conseguir entender, mas depois, gente, melhora muito. E é muito bacana trabalhar com a Redação Paraná também nesse tipo de reescrita, tá? E olha, eu faço esse tipo de reescrita aqui, mas eu faço a do caderno antes deles colocarem na plataforma também. Então, percebam o quanto, né, o texto já veio melhor. Ele já não veio aquele texto primeiro lá, cruzão. Ele já veio com uma melhoria. Mas aqui na plataforma, a gente ainda consegue corrigir várias outras questões ali do texto, tá? Meu Deus, o tempo está passando e eu não vou conseguir chegar no Em Ação. Chegamos no Em Ação? O Em Ação de vocês hoje vai ser bem rapidinho. Eu vou dividir aqui vocês rápido. Eu vou colocar para vocês primeiro a nossa atividade, tá? O link da nossa atividade. Aí no chat. Depois, eu vou dividir vocês em 3 equipes. Uma equipe vai ficar aqui na sala maior e 2 equipes vai para outra sala. E eu vou dar, deixa eu ver, 9, 12, 22, 32, 20 minutos até as 9h32 para vocês realizarem esta atividade, tá bom? Dá tempo. Deixa eu só colocar para vocês ali no chat. Esse aqui, o que eu coloquei agora, é o link da atividade que vocês vão fazer. A atividade que vocês vão fazer é essa daqui, tá? O subgrupo 1 vai fazer a atividade com esse primeiro texto aqui, ó, tá vendo? Ó, subgrupo 1. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher uma dessas formas de reescrita. Ou a avaliação por pares, ou a reescrita ali pela plataforma Redação Paraná, vocês vão escolher uma delas. E aí, vocês vão dizer se vai ser, ó, ou uma reescrita coletiva, ou uma reescrita entre pares, ou uma reescrita como atividade individual. Aí, vocês vão descrever o passo a passo em tópicos de como vocês desenvolveriam a aula com os estudantes, tá? Então, olha só, para auxiliar vocês, ó, como você usaria o texto? Aí, você vai colocando ali em tópico. Como fazer? Aqui que vai ser a tua descrição, tá? Aqui é só orientação, tá? Então, você vai colocar como que você usaria o texto, como que você faria a aula, a reescrita, e como você trabalharia. Então, vocês vão colocar aqui em tópicos. Esse aqui é do subgrupo 1. Na sequência, tem a do subgrupo 2, o espaço para o subgrupo 2 trabalhar, e na sequência tem o espaço para o subgrupo 3 realizar a sua atividade. Entenderam a atividade? Sim? Ok, ótimo. Então, se vocês entenderam, agora eu vou dividir vocês. Belezinha? Vamos lá, então, nas salas temáticas. Vou dividir vocês em 3 salas. Já vou colocar o timer aqui, bem ajustadinho. Opa.
E dividir vocês em 3 salas. Gente, não precisa ser as mesmas equipes, porque... Não precisa ser as mesmas equipes, porque agora vocês estão... não tem mais série, tá? Para essas atividades. Então, vamos lá. A equipe que não receber o convite é porque vai ficar aqui na nossa tela principal, tá bom? E os outros que receberem o convite já acessam aí, então, a turma de vocês. Abrindo as salas. Prontinho. Eu só não tirei o nome dos subgrupos ali, mas não tem problema, só deixei 2, tá? Acho que vai ficar como 6º e 7º ano, mas não tem problema nenhum. Décio foi chamado lá no subgrupo. A Elaine também. Paulo também. Sala principal, subgrupo 1. Edivalda, Gislaine, Josiane, Maria Eduarda, Maria Sorli e Neuza. Subgrupo 2, que está lá como 6º ano. Alcione, Andréa, Gilberto, Margarete, Nilson e Silvana. Subgrupos... Nossa, mas por quê? Eu vou mudar alguns aqui de vocês, espera aí. Já vou trocar vocês de lugar. Vou mudar alguém aí na marra. Porque o último subgrupo está com tão pouquinho. Por que está pouquinho? Ah, a Elaine entrou agora. Daniela, Elaine e Josiane, mas está ótimo. Ok. Beleza? Todo mundo já nos seus grupos? Ok. Então, mão na massa, gente. Pessoal que ficou aqui, ficou com alguma dúvida? Não. Ok. Então, eu vou lá para outra aqui. Querem que compartilhe ou compartilhar o texto? Pode compartilhar, acho que fica melhor. Tá, então eu vou abrir aqui e vou compartilhar. Acho que é outro texto, né? Eu acho que eu entrei no link errado, só um minutinho. Uhum. Acho que é outro. Olha, eu acho que é o único que eu tenho aqui, eu não consegui abrir o outro.
Não tem, a única que apareceu foi esse para mim. Se quiser, eu posso compartilhar aqui. Nós somos o grupo 1, né? Isso, é o primeiro texto, é o texto ali, o primeiro, né, do Juruá Descobre Tudo. Acho que é, isso. Uhum. Tem o texto, daí tem alguns erros de ortografia, dá para observar ali. Uhum. São bem gritantes. Dá até vontade de arrumar. Uhum. Não sei se primeiro a gente lê o texto ou a gente... Pode ser. Daí a gente vai tendo ideias. Escolha a forma. É para reescrita, né? A reescrita coletiva ou a reescrita entre pares ou é atividade individual? Pra gente fazer tipo um plano, né? Uhum. Tá. Qual que é o que vocês mais usam em sala de aula? Eu uso mais a individual. Nunca usei coletiva. Eu nem também uso mais pares. a individual. Eu também, individual. Eu também uso a individual. Eu já fiz a escrita coletiva, né? A escrita do texto de maneira coletiva com os sextos anos eu gosto de fazer, porque daí em algumas situações, mas a correção geralmente é mais individual. Eu ainda uso o caderno, né? O caderninho deles de produção. Eu também uso individual, até para mim foi novidade essa em grupo aí com essas perguntas, mas é o caderninho que eu uso, 8º ano, né? E a correção individual, e eu uso a plataforma para reescrita e depois a correção novamente ali. Eu até brinco que eu acho que dá muito mais serviço, porque o que você faz? Eu faço geralmente, eu trabalho com eles o gênero, trabalho a proposta, eles escrevem no caderno deles, eu dou aquela primeira olhada, né, corrijo com eles, aponto ali na hora que eles estão escrevendo o que eles podem melhorar, e daí eles escrevem na plataforma, daí depois eles fazem a correção, porque ainda passa, né, bastante coisa. É bem... Até que a questão da correção na plataforma, para falar a verdade, eu agora que estou conseguindo com a maioria dos alunos, né, explicar o que é cada cor, como que faz a correção, porque tem aluno que não sabia, né, então, e como são muitos, né, e igual nós comentamos sobre questão de laboratório, tem alunos ainda que não tem noção, por mais que a gente mostra tudo, ainda... É difícil, né, para eles. Mas nesse texto, não sei qual que nós vamos optar, pela coletiva. Eu, pela de pares, eu não... Acho que é uma das que eu não usaria, de repente, não sei. Eu achei interessante, mas não vamos ver na prática, né? Não sei eu como acho que eles não têm a maturidade, talvez. Eu não consigo ver nos meus pequenos, né? Eu tenho, talvez... Nos maiores, talvez funcione melhor, não sei. Eu acredito que para sexto ano é impossível. A minha visão está muito sexto ano, porque eu estou trabalhando com sexto ano, muito sexto e sétimo faz muito tempo que eu não trabalho com os maiores, então... Eu tenho sexto, sétimo, 8º e 9º. Se eu for fazer assim, em pares, os meus alunos são muito sarristas, tira sarro do outro. Então, eles não levam a sério. Então, vai falar, o que você escreveu aqui? Então, assim, aí o outro já vai ficar ofendido.
Então, eu acho E é um processo desgastante, né, Edivalda? Porque a gente é muito desgastante para o professor daí. No médio, eu acho que funciona bem, em pares. Até no nono, né, eu acho. Mas o meu nono é tão infantil. O meu também, pensando bem. Depende do nono, né? Porque eu tenho uns nonos que são a indisciplina é grande, né? Mas eu não tenho aí português com eles, então depende da turma aí, como foi colocado, maturidade, disciplina, né? O meu nono é uma mistura de 6º ano com 7º ano. Nossa! Ó, minha bateria tá acabando, vou tentar ligar aqui, qualquer coisa se eu sair eu já volto. Tá. Então, ou coletivo ou individual? Acho que individual, né? Isso, dá para usar o individual, eu acho que dá para usar o ressaltar ali os pontos positivos, que eu acho que nós deveria, de repente, ser assim, que ele estruturou as ideias dele de maneira coerente, né? De repente, colocar um elogio, e daí depois ir para as questões da ortografia, das construções, de repente, ali da concordância. Gente, eu não estou enxergando. É muito pequenininho. Deixa eu tentar aumentar. Aumentar. Dá para ler o texto, de repente, meninas? Ah, sim. Aí melhorou. Agora tá bom. Vamos lá, então. Joruá descobre tudo. Então, Anhangá se transformou dessa vez em sucuri e foi se arrastando pela... Opa! Cortei um pedacinho aqui. Foi se arrastando pela terra, subindo pelas pernas de Juruá até seu pescoço e o picou, fazendo assim ele desmaiar, pois a cobra era venenosa. Logo mais, quando Joruá acordou, tentou matar a sucuri, que era Anhangá. Mas, quando percebeu que a cobra, na verdade, era Anhangá, tentou matá-la. Mas, quando foi dar o último golpe, a cobra desapareceu, pois o que ele não sabia era que essa cobra era uma imagem, mas continuou lá batendo em nada. Ele disse sozinho: apareça, Anhangá, verdadeiramente. Juruá gritou, mas logo apareceu uma voz vindo do nada dizendo: Juruá, Juruá, lembra do cervo que você havia matado? Sim, respondeu Juruá. Quando você o matou, tinha aparecido sua mãe. Camacuã, tudo aquilo tinha sido uma imagem, e sua mãe não está morta. Mas era muito fácil encontrá-la. Você terá que passar por muitas dificuldades até encontrá-la. Logo depois de passar as dificuldades, ele encontrou sua mãe, Camacuã, e os dois viveram felizes e juntos para todo e todo sempre. Parece ser uma lenda, né? Lenda, né? Uma lenda, sei lá se é indígena, né? Aparentemente, pela questão dos nomes. Dos nomes, Qual que é o ponto positivo que a gente pode destacar, né? Então, o texto exemplo. O texto, eu achei que o texto tá bom. Né? O texto, assim, só tem que fazer algumas reestruturar aí. Igual parágrafos, tá sem parágrafos, né? Fazer as correções. A ideia, ela é uma ideia, né? O texto é criativo. É criativo. E tem lugares aqui, por exemplo, que não é diálogo, né? Isso. O uso do travessão. A repetição ali no primeiro parágrafo, né, que ele coloca várias vezes, assim, de repente a ausência ali do ponto da pontuação faz que o texto, deixa eu voltar aqui, porque eu enxergo melhor. Ele fala muito mas, né? Aqui, ó. Logo mais, quando o Juruá acordou, tentou matar a sucuri, mas daí ele fala um mas de novo, então ele usa muito mas, de repente substituir, né, essa conjunção por uma outra que é na primeira, segunda, terceira, na terceira.
Mas ele usa mais, né? E não Não. mas. Mas ele usa o errado. mais. Não. Logo mais, daí depois ele usa de novo, ó. Tentou matá-la, mas daí daqui a pouco ele vai de novo. Mas ele não usa conjunção, né? Ele está errado ali também, tá mais? Ou não estou enxergando, é mas mesmo, né? É mas, só que o que eu estou sugerindo que de repente se ele substituísse o mas por porém ou uma outra, porque ele fica muito mas na nossa cabeça, ó. Então, mas quando foi dar o último golpe, a cobra desapareceu, pois o que ele não sabia era que essa cobra é uma imagem, mas continuou lá batendo em nada. De repente ele poderia substituir pelo porém. A questão das repetições das conjunções, a repetição da mesma conjunção, né? Um auxiliar nesse sentido. Na mesma construção. A construção, né, dos conectivos ali. A repetição. Aí tem os erros de ortografia, que são gritantes também. Também é repetição de algumas palavras também, substituir, né? Tem que cortar, né? Para ver se está bem cozidinho. Eu até costumo muito falar com meus alunos, porque parece que é geral, né? A conjunção mas e a troca para o mais, né? Então, até mesmo eu já faço isso. Né? Como você colocou ali, o primeiro momento elogio, o texto, né, teve o objetivo, a narrativa é uma fábula ali, pelo que nós vemos, indígena, então houve um bom desenvolvimento do texto, porque até eu ia colocar para vocês, quando peguei as turmas, para sair 50 palavras era a maior dificuldade, então eu nem podia fazer correção. O elogio era, quando eles conseguiram a 150, hoje eu tenho que fazer para eles, vocês estão ultrapassando, né? Então é uma maneira de elogio, porque como vocês colocaram no comecinho ali, né, não barrar. Então, no começo eu fiz muito isso, eu deixo livre, vai, e depois a gente vem nesse sentido. E o individual, ou até mesmo colocar no quadro, esses erros que são bem comuns, né? Repetição, parágrafo, a conjunção mas, muito repetitiva, e às vezes usada por mais, né? Eles usam muito mais em vez da conjunção. E, assim, pelo esse texto, parece ser um texto de 6º ano, né? Como vocês colocaram aí, só a ortografia e os conectivos que precisam melhorar. Gislaine, você falando uma coisa ali que eu achei interessante. Na hora que a gente lê, a gente identifica esses erros mais comuns. Né? Você, de repente, não precisa trabalhar o texto coletivo, mas pegar essas ocorrências, né? Seja de ortografia, seja da utilização da conjunção, trabalhar com eles ali no quadro mesmo, né? E tem muita coisa que a gente vê que se repete mesmo. Até a minha turma eu fiz assim, pessoal, nesse momento eu vou ensinar para vocês assim, não use o mais, que é de matemática, vamos tirar isso só usar com o mas, conjunção, depois eu explico o uso do outro, porque é muito comum esse mais, então não entrar em parte de estrutura, nomenclaturas, mas para eles já irem entendendo essa situação, né, que é muito comum. Eu estou com o 8º ano, eu não sei o 6º, mas os 8º é muito comum o mais, que eu tive que colocar no quadro, igual você falou. Vamos usar dessa forma aqui, já orientando o uso da vírgula ali, e não complicando para eles, né? Vendo ali o que é comum, que você coloca, o individual, mas dá para colocar o coletivo, que é um erro, a repetição da mesma palavra, né? Vamos substituir. Acho que as pessoas estão voltando dos outros grupos. E nós não escrevemos, né? Mas nós falamos? Nós falamos. Então, vamos colocar rapidão lá. Quem está escrevendo lá? Maria? Isso. Então, individual, correção individual. Gente, mas desculpa aí entrar no grupo de vocês, mas eu não sei como é que eu entrei aqui. Eu nem saí lá do outro, eu apareci aqui. Eu acho que é automático. Acabou o tempo, nós gostamos, Margarida. Mas eu acabei de falar, gente. Eu não terminei minhas coisas, me senti aborrecida. Vou dar mais eu também. minutinhos, vou colocar vocês lá novamente, tá? Eu falei, fui abduzida. Mandei de novo. Eu falei, nós falamos bastante, né? Daí, na hora de escrever, nós estamos igual os alunos, quase, viu?
Mas faz parte, né? O conversar para depois colocar no papel, fica mais suave. Escrita como atividade individual. Isso. Como usaria o texto? Texto de exemplo de um erro coletivo, apresentaria um texto exemplar, parte de um texto. No nosso caso, se for a atividade individual, seria no individual, seria aqueles passos que nós comentamos anteriormente, que seria elogiar, né? O elogio dos pontos positivos do texto, no caso da construção, como que a gente vai falar da história em si, né? Que ela tem de repente, a lógica, né? Começo, meio e fim, ela é criativa. De repente, falta explorar algumas ideias um pouco melhor. Organizar as ideias, né? Explanar um pouco melhor as ideias. Mas em si, um texto bom, que tem assunto, né? Tem conteúdo ali, é só uma reorganização. Então, essa exploração primeiro dos pontos positivos. Isso, né? Aham. Como que é? Elogiar os pontos positivos do texto. No caso do texto acima, o conteúdo é bom. Depois é a terceira, né? Propostas de substituições, né? De algumas palavras, o que aparece ali, né? Proposta de substituição. Maria, você pode até copiar e colar ali. Correção ortográfica, né? Organização de parágrafos, né? Igual a Josiane falou, né, Josiane? Organização dos parágrafos. Não sei se dá para colocar, ali você colocou, né, da substituição, seria correção, daí embaixo dá para colocar substituição de palavras, de repetições, né, palavras. Como? Fala de novo, presta atenção. Como que é que a gente fala? Repetição de termos, de palavras, né? Usar sinônimos? Sinônimos, isso mesmo. Sinônimo, conjunções. Substituição, né, das palavras repetidas. Tem uma palavra, agora fugiu, não consigo me lembrar. Diferentes No formas. lugar de palavras ali para colocar expressões, não daria? Expressões ou, né? Eu tinha falado também tinham colocado mudanças não repetir o mesmo conectivo, né? Ali as conjunções, alterar formas de conjunções, os conectivos, né? No caso, no lugar de fazer, não daria para colocar inferir? Também. Porque palavras muito usadas em provas, né? Todas as provas que são cobradas, a palavra inferir está quase em todas. Voltamos com todo mundo agora, pô? Agora voltou todo mundo, né? Já deu os
5 minutos. Não pude dar um tempo maior, porque senão o nosso diário formativo vai para o beleléu. Mas eu acho que nós terminamos, né, meninas? Terminaram, sim. Sim. Gente, agora nós vamos fazer um feedback, uma socialização do que vocês planejaram ali, bem rapidamente, só que a gente vai seguir uma estruturazinha aqui, que está no nosso slide, para esse feedback, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui. Ai, eu passei. Deixa eu só voltar o compartilhamento aqui com vocês, porque como eu saí, ele para o compartilhamento também, né? Olha o que eu fiz. Eu saí da reunião ao invés de... Oh, Jesus, viu? Só um pouquinho, gente. É assim, viu, que acontece. A gente vai fazer uma coisa e apertamos um negocinho ali, já desestruturou todo o meu... Bom, vocês estão vendo aí agora. Nosso feedback vai seguir essa sequência. Então, o grupo 1 é aquele grupo que ficou aqui na sala maior. O grupo 2 é o grupo que estava lá com o 6º ano. E o grupo 3 estava escrito 7º ano. Então, a gente vai fazer assim. O grupo 1 vai... quantos minutos tem ali? 3 minutos. É coisa muito rápida. Se vocês puderem falar em menos de 3 minutos, tá ótimo. O grupo 1 vai falar o que ele planejou. O grupo 2 vai falar um ponto positivo. E o grupo 3 vai dar uma ideia para adicionar no planejamento do colega. Beleza? Então, vamos começar. Grupo 1, que é o grupo da Neuza, da Maria, o pessoal que ficou aqui na sala. Por favor, vocês compartilhem. Não precisa compartilhar aqui. Só fala para a gente qual foi o tipo de trabalho de reescrita que vocês escolheram e o passo a passo que vocês elencaram ali para desenvolver a atividade. Oi, Dani. Desculpa, mas é que o nosso grupo não conseguiu terminar. Fechadinho, né? Não, a gente teve ideia ali, foi lançando, mas concluído não ficou. Tá. Mas aí vocês podem ir concluindo, tá? Vocês podem ir concluindo, não tem problema, tá bom? Vamos lá, então, rapidinho agora, o grupo 1. Bem rapidinho. Reescrita individual. Primeiro passo, um elogio. Segundo passo, correção ortográfica. Eu não estou lendo, é o que eu estou lembrando, bem rapidão. Eu coloquei aí. Correção ortográfica, orientação da coesão e conectivos do texto, reorganização dos parágrafos. Ok. Agora o grupo 2 vai dizer o que vocês acharam de bom nesse plano delas. Nesse plano que elas acabaram de ler? Isso. Esse que está aí na tela. Só um comentário. Nós falando isso de 6º a 9º ano, porque a reescrita em grupo ou em pares seria mais adequado para o ensino médio, teria mais maturidade. Eu vou falar então. Eu achei que a primeira questão que elas colocaram da reescrita individual é interessante, a questão de sempre começar elogiando os pontos ali positivos, né? E propor essa correção, não do texto todo, né? Mas de alguns pontos ali que elas valorizaram como sendo mais importantes. Eu acho que isso foi bem legal, eu acho que isso funciona bem. Muito bem. Agora o grupo 3 vai dar uma sugestão aí para o grupo 1 nessa atividade. Vocês acham que elas poderiam ter colocado além ali nessa atividade? Ô, Geise, só uma pergunta. Os textos são os mesmos? É o mesmo. Ah, tá.
Grupo 3? Cadê o grupo 3? O grupo 3 era Elaine. Eu, prof, também. Talvez explorar, sim, já que é para os menores, uma parte, não o texto como um todo, né? Nessa intervenção pensada, mas focar num aspecto da estrutura, né? Para ser mais pontual, algo assim. Ok, então a sugestão de que vocês deixarem ali esse trabalho de correção mais pontual. Beleza, então vamos rapidinho agora. Nós não vamos fazer com as outras equipes, eu vou fazer daí na semana que vem. O grupo 2 apresenta, o 1 fala o ponto positivo e o 2 dá uma sugestão. Não vou fazer agora com todos, porque nosso tempo está escasso. Mas vocês entenderam que aqui também está tendo uma proposta de interação aí com vocês, né? Legal essa forma de socializar, porque é uma proposta aí de interação com vocês, para vocês olharem a atividade do outro, também darem feedback, e já começar a trabalhar essa questão dos feedbacks aí, né, nas nossas atividades. Bom, muito legal, gente, muito bacana. Eu olhei as 3 produções. Como é uma produção que vocês fizeram ali rapidinho, 20 minutos, não deu para pensar toda a aula, realmente, eu não sei, eu gosto de pensar muito bem, diagramar muito bem tudo que eu vou trabalhar, mas eu achei que vocês tiveram ideias ali muito bacanas e que foram bem válidas ali para a gente, tá? Então, a gente continua com essa mesma estratégia de socialização na semana que vem, ok? Vamos lá, então. Hoje, agora, vou fazer uma síntese aqui da nossa aula. Primeiro, a gente viu sobre a importância da reescrita e da refacção, né? Depois, a gente viu formas de trabalhar essa reescrita textual. E, por último, nós pensamos ações práticas, né, que a gente pode trabalhar lá na nossa sala de aula com os nossos alunos sobre a reescrita textual. Agora, lembrando vocês das nossas atividades avaliativas, as implementações como estão. Voltamos essa semana já dá tempo de pôr em prática aí a implementação. Dia 11 de agosto é a data limite para entrega da implementação. Vocês vão fazer realizando naquele modelo que já está postado o arquivo para vocês lá no Classroom, tá? Sigam aquele modelo que daí a atividade de vocês não vai faltar nada. E, gente, expliquem o que vocês fizeram. Deixe ali bem salientado na escrita de vocês aquilo que vocês fizeram. Os objetivos da aula não são muitos, até porque uma aula não dá para trabalhar 10 objetivos. Mas, para vocês explicarem, olha, por exemplo, eu implementei a contação, cheguei na escola, me vesti de noiva, eu me vestia lá meio que noiva, lá noiva toda de branca, não estava de vestido de noiva, porque eu não tinha, mas eu fui tudo de branquinho lá na minha sala de aula, coloquei um negocinho aqui com uma grinaldinha curtinha, e eu fiz a contação de uma parte da história para os meus alunos. Desenvolvi essa contação e parei numa parte que é interessante, que é o início ali do livro, mas eu não contei toda a história. E eu achei bem bacana, que eu achei que eu não ia despertar vontade em ninguém ler o livro, e no mesmo livro teve 2 pessoas que trocou. Professora, eu posso trocar? Eu posso ler esse que a professora contou? Porque eu gostei muito e o meu está muito chato. Eu deixei trocar, sem problema nenhum. Então, a gente percebe que algumas atividades que a gente desenvolve vai despertando esse interesse ali no aluno, tá? Aí tinha uma aluna que falou, professora, é o livro que eu estou lendo, né? Mas ela não, eu falei para ela também não contar o restante da história, que ela já está terminando a leitura dela, mas assim, foi muito bacana. Então, vocês vão explicar, colocar os pontos positivos, ponto negativo. O que eu achei de ponto negativo? Que mesmo numa contação tem aquele aluno que fica lá, batendo na orelha do colega, dando croque no outro, olhando para o teto, querendo pegar o celular escondido. Não são todos, mesmo assim, que focam em você. Isso é um ponto negativo. Mas eu dei um jeito, eu ia dando um jeito, eu chamava ele para frente, eu fazia que ele era o meu predestinado noivo ali, né? Que era o Deus ali do mar. Então, enfim,
eu fui colocando esse aluno no meio da história para dar aquela quebrada e para ele parar de se mexer tanto, de ficar mexendo ali com os outros. Ponto positivo, eles gostaram demais da história, da contação. Depois que eu fiz essa contação, eu propus para eles realizarem a contação dos livros que eles estão lendo, e eu achei que ninguém ia se interessar. Pelo menos assim, de cara, 5 queria ser o próximo, depois de mim. Então, a gente já vai começar com essa contação amanhã, e aí o aluno ele já vai, então, se vestir do personagem e contar uma parte da história que ele está lendo. Isso eu achei que foi bom demais. Quando eu achei que ninguém ia ter interesse, e agora eles já estão pedindo, não, eu também quero contar, o outro também quer contar, tal. Então, eu achei isso muito legal. Eles se interessaram também para fazer parte ali desse processo de contação. Então, eu estou colocando isso para vocês, por quê? Porque eu quero saber, quando a gente fala aqui, a gente fala tudo, mas quando a gente escreve pouco. Eu quero que vocês detalhem para mim. Não precisa passar de um slide, gente. Mas não escreva só uma linha ou duas, não. Relate como foi a aplicação de vocês, tá bom? Bom, o Contribua Conosco, que eu já vou colocar para vocês o link aí. E já vou deixar vocês indo preencherem. Preenchem depois que a gente fazer o diário formativo, porque daí a gente vai para o diário formativo, tá bom? Esses aqui são algumas contribuições, alguns links que eu deixei lá para vocês também. E agora a gente vai para... vou voltar aqui. Nós vamos lá para o diário formativo. Então, diário formativo, vocês vão entrar lá no Classroom de vocês, atividades, e vai buscar o diário que vocês já começaram a fazer. Então, olha aqui, ó. Atividade avaliativa 1, diário formativo, clica, lá embaixo já vai aparecer o arquivo com o nome de vocês. O meu não aparece nome, porque o meu é um modelo. Mas eu estou autorizada a pegar um de vocês para mostrar? Sim ou não? Tem que pedir permissão. Tô? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, ó. Vou pegar o da Andréia. Posso, Andréia? A Andréia não me respondeu. Quem que deu joinha aí para mim? Eu vou pegar agora ali. A Josiane. A Josiane aqui deu joinha para mim. É a minha. Pode pegar o meu também, Andréia. O da Andréia também. Vou pegar o mais perto. Muito bem, abri. O da Andréia, ela já preencheu, ó, ela já colocou aqui diário informativo e já preencheu do dia da nossa reunião 6, lembra que nós fizemos aqui? Hoje, nós vamos preencher aqui, ela já até fez, né, dona Andréia? Fiz. Andréia já fez, gente. Eu fiz quando você estava falando. Ó, diário formativo, então, esse aqui foi o primeiro que a gente fez, ela já fez o de hoje, ó. Ela colocou uma imagem que representa a nossa aula de hoje. Aí ela colocou o link da atividade. Gente, qual que é o link da atividade? Aquele que eu postei para vocês lá no chat. É aquele link que vocês vão colar aqui, tá? Eu vou colocar de novo, gente, porque eu saí. Vou colocar de novo para vocês aí o link da atividade. Olha aí, tá no chat, tá? E depois do link da atividade, tem uma perguntinha. Antes, eu pensava, o que você pensava antes sobre a reescrita? Ela colocou assim, ó, que ela pensava que era uma atividade individual. Agora eu penso, eu entendi que a atividade reescrita pode envolver mais de um estudante, como, por exemplo, a escrita em pares. Então, ela respondeu ali o que ela pensa agora. Só isso. Todo mundo já fez? Agora eu vou para a Josi aqui. Não achei. Não, eu fiz ainda não. Não achou? Quem disse que não achou? A Silvana? Eu. A Gislaine. Gislaine, você entrou lá no nosso Classroom? Sim. Tá. Aí você foi em atividades? Peraí que eu estou voltando. Vou voltar com você, ó. Tô aqui no Classroom. Aí você vai clicar em atividades. Uhum.
Aí você vai ter lá link de gravação, atividade avaliativa, vai ter diário informativo. Você clica em cima dele, ele vai abrir, ó, ficar grandinho assim. Aí aqui tem umas instruções, tal. Embaixo aqui, ó, aparece modelo diário informativo. O teu vai aparecer com o teu nome, tá? Não estou achando atividade. Achei. Ô, gente, é na atividade 1 que entra? É, na atividade 1. Atividade 1, diário informativo, isso? Isso. Aí um pouquinho mais para baixo você já vai achar o teu nome, o arquivo aqui do diário informativo com o teu nome completo aqui. Aquele um que, deixa eu ver aqui, embaixo, desça aí, isso. Depois da rubrica. Isso, ó, depois da rubrica, aí modelo, o teu vai aparecer com o teu nome, né? O meu vai aparecer com o modelo. Tá, daí tem que pôr uma outra imagem, que a gente já pôs uma aquele dia, né, Geise? Agora vocês vão preencher o slide de baixo. Deixa eu entrar aqui no da... Prof, coloca aqui grupo ali. Vocês participaram... Ó, quem estava na tela da principal é grupo 1. Quem estava lá onde estava escrito 6º ano é grupo 2. E quem estava lá na turma do 7º ano é o grupo 3. Tá? Tá, grupo 2, é isso? Isso, Gilberto. De vocês é e grupo... o nome? Olha ali, ó. Nome é o nome de vocês. Ah, tá. Aí grupo, aí vocês vão colocar o grupo que vocês estavam. A reunião é reunião 8 e a data 25/7. Parabéns para os meninos ali que já preencheram. Vou olhando aqui. Eu não lembro mais como faz isso, não consigo. Você tá no computador? Tá, né, Margarete? Não, eu tô no celular. Por isso. Meu computador tá uma porqueira, viu? Depois, é que pelo celular você entra, aí você tem que pedir, tem que ir lá no lapisinho, pedir para ele editar. É um pouquinho mais complicado. Geise, esse link é da... É o link da atividade que vocês fizeram agora. Prof, nossa turma é a D, né? É turma D, né? Turma D. Uhum. Isso. D de dado, né? Isso. Para quem já está lá respondendo o Contribua Conosco, turma D de dado. Já fiz tudo. O link que é para pôr aqui é o que você deixou? É esse que tá aí, que eu me enviei por último, esse grande que eu enviei por último aí no chat. E o que eu pensava antes e depois? Vocês que vai escrever. O que você pensava antes sobre a reescrita textual? O que você passou a pensar agora, depois da nossa aula? Não dá mesmo pelo celular, Geise. Estou tentando aqui, mas não dá. Faz depois, Margarete. Vou ver se depois que meu computador carregar, eu consigo. Tá. Ia fazer agora, não gosto de deixar para depois, mas não dá. Muito bem. Pronto? Gente, ó, eu sei que vocês estão terminando aí, mas eu vou finalizar. Quem já fez, muito obrigado. Só peraí só um pouquinho, antes de eu finalizar aqui. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Eu fico sempre muito, muito feliz em ver todos vocês aqui comigo, né? E, assim, espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais hoje aí para a prática de vocês. Claro que a gente trouxe outras reflexões hoje que trabalham aí com a escrita, né? Se vocês puderem ir colocando ali na prática de vocês essas reflexões,
Eu convido vocês a estarem praticando aí. Não faz parte da implementação nossa, tá? A nossa implementação era só dentro da leitura, mas são práticas que vocês podem ir trabalhando aí, testando no dia a dia de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Beijão e até a semana que vem. Quem já fez? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Geisa. Vai tirar foto hoje, prof? Você tirou? Já tirei. Eu nem percebi. Tá bom, então. Até mais. Já fiz o print. No formulário aqui não precisa enviar, não, né? Essa atividade do fórum aí, né? Não. E é daquele da nossa turma, tá aqui, ó, de cima, o formulário? É esse? Qual, Edivalda? Ah, não, Edivalda não. É agir, mas já consegui tudo, beleza. Tá bom. Tá bom? Gente, eu esqueci de parar a Tchau. gravação. Aí o pessoal vai pegar lá e vai falar, oxe, continuar a gravação.